Preço dos combustíveis e inflação no Brasil. Afinal, quem é o culpado? Quem é responsável? É a política da Petrobras? São os governadores que não baixam impostos? Ou tem alguém ganhando muito dinheiro nesse meio? Tem lugares que a gasolina chega a R$7. Vamos falar sobre o preço dos combustíveis e a inflação? Vamos tentar identificar os responsáveis e vamos refletir sobre esse tema? Afinal, mesmo não tendo carro, o aumento do combustível mexe no teu bolso. Pode ter certeza. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe um like, um gostei, comente, compartilhe, toque o sino para ser avisado do próximo vídeo. E hoje vamos falar do aumento da gasolina, do aumento dos combustíveis de um modo geral. Afinal, é uma polêmica que está colocada nas redes sociais com propaganda inclusive falsa a respeito desta questão. Foi anunciado o 9º reajuste dos combustíveis agora em agosto. Subiu 9 centavos o preço da gasolina nas refinarias, indo a R$ 2,78, representando um reajuste de 3,34%. É o 9º deste ano, como eu falei, que conforme dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, registra alta de 27,5% só em 2021 e de 37% nos últimos 12 meses. É muito aumento para pouco dinheiro e pouco emprego. A gasolina, ao lado da energia elétrica, é um dos grandes vilões da inflação neste ano. Conforme dados do próprio IBGE, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, avançou só em julho 0,96%, acumulando alta de 4,76% em 2021 e de 8,99% nos últimos 12 meses. Significa dizer que a inflação já está alta, mas que os combustíveis aumentaram bem mais. Os dados do IBGE mostram que a gasolina subiu muito mais do que a inflação oficial e teve impacto de 0,09 pontos percentuais no IPCA de julho somente. O combustível teve alta de 1,55% no mês de julho, acumulando elevação de 27,51% no ano e de 39,65% em 12 meses. Esta alta dos preços da gasolina nas bombas para o consumidor é menor do que o reajuste da gasolina nas refinarias, que chegou a ser de 51% no acumulado do ano. Significa dizer que o setor que vende o combustível acabou absorvendo aumentos, porque na refinaria subiu ainda mais do que subiu para o consumidor. Gente, a disparada dos preços dos combustíveis é resultado de uma política escolhida pelo governo. É uma política nefasta de preços que a gestão da Petrobras insiste em manter. Apesar do Brasil, presta atenção, ser autossuficiente em produção de petróleo e ter um parque de refino capaz de abastecer todo o mercado interno, os derivados vendidos a preços internacionais e a custo de importação. Uma conta que não fecha para nós consumidores, de forma nenhuma, pois é baseada numa coisa chamada preço de paridade de importação. PPI, presta atenção, preço de paridade de importação. Uma política de reajuste dos derivados de petróleo que foi implementada em 2016, quando Temer tomou o governo das mãos da Dilma, e que está sendo mantida da mesma forma pelo governo Bolsonaro. Cada vez que o preço do barril de petróleo, que é cotado em dólar, sobe no exterior, a Petrobras reajusta o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Com isso, sobe o preço não só dos combustíveis, que todos sentimos na bomba ao abastecer o carro, mas sobe o preço do transporte, sobe o preço dos alimentos, enfim, toda a cadeia produtiva econômica é influenciada
pelo reajuste dos preços da gasolina e do óleo diesel, principalmente o diesel, que é responsável pelo transporte de produtos. A Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos afiliados têm feito denúncia sobre esta questão, sobre esta política de paridade de importação, a PPI, desde 2016. Mas não encontra eco na grande mídia, não encontra eco na imprensa e a população não fica sabendo disso. E aí começa a se jogar culpas em quem menos culpa tem com relação ao aumento dos combustíveis. Ao manter esta PPI, que é a paridade de preço de importação, como uma política de preço dos combustíveis derivados do petróleo, que inclui o gás de cozinha, a gestão da Petrobras e o governo de Jair Bolsonaro agem, na verdade, contra a população brasileira, penalizando sobretudo os mais pobres, porque é eles que acabam pagando a conta no final, baseado em custos de importação e cotações internacionais de petróleo. O PPI privilegia importadores de combustíveis e privilegia os investidores do mercado financeiro. São estes que ganham muito dinheiro. Bastou esses agentes pressionarem publicamente a Petrobras, alegando defasagem dos preços da estatal, para a gestão da companhia estar anunciando reajustes da gasolina e reajustes do óleo diesel de forma continuada. Já falamos, 9 vezes só em 2021. Esses reajustes são concedidos mesmo diante de uma inflação galopante e que vai sofrer o efeito cascata deste novo aumento, assim como vem sofrendo com a alta da energia elétrica, aí causada também pelo problema hídrico, falta de chuva, além da falta da política governamental para se gerar energia alternativa. Uma das coisas que mais atinge o pobre é o preço da comida que ele tem que comprar e do gás de cozinha. Só em 2021, o aumento do gás de cozinha já equivale a quase 10 vezes a inflação acumulada nos 6 primeiros meses deste ano. Os impostos são os culpados? Será? Mas o presidente da República, toda vez que vem a público e é questionado pelos seus apoiadores lá do cercadinho, reclama dos impostos dos governadores. Afinal, são os impostos os grandes culpados do aumento contínuo dos combustíveis? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho esta história? Há 4 tributos que incidem sobre os combustíveis, que são vendidos nos postos de gasolina. Olha só, 4 tributos. 3 deles são tributos federais, a CID, PIS, PASEP e o CONFINS. E apenas um imposto é estadual. No caso da gasolina, de acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a composição do preço nos postos se dá da seguinte forma. Preste atenção para você saber como é que se compõe o preço do combustível. 27,9% em média, tributo estadual, ICMS. 11,6% impostos federais, CID, PIS, PASEP e CONFINS. 32,9% lucro da Petrobras, indiretamente do governo federal, além do lucro que os acionistas levam para casa. 15,9% custo do etanol presente na mistura, 11,7% distribuição e revenda do combustível. É toda a operação e o lucro de quem está vendendo para a gente lá na ponta. Para o diesel, a segmentação ocorre de maneira diferenciada, com uma fatia destinada para o lucro da Petrobras significativamente ainda maior. Olha só, 15,9% do tributo é estadual. Estou falando do diesel agora, ICMS. 7% são impostos federais, CID, PIS, PASEP e CONFINS. 52,6% é o lucro da Petrobras e dos acionistas. 11,3% é a presença do biodiesel na mistura e 13,2% é o custo da distribuição e revenda do combustível diesel. Portanto, olha só, o lucro da Petrobras
e de seus acionistas sobre a gasolina é mais de 32%. E o lucro da Petrobras e seus acionistas sobre o diesel passa de 52%. Então, senhoras e senhores internautas, antes de mexer nos impostos, seria interessante começar a mexer nos lucros daqueles que mais ganham com esses aumentos. Ou não? 52% é muito mais do que 27,9% do ICMS. 32% de lucro em cima da gasolina é bem mais do que 27,9% do ICMS. Por que é que o governo federal não mexe? Porque no lucro, sim, está nas mãos do presidente da Petrobras e do presidente da República mexer. Atualmente, o valor médio cobrado pelo litro da gasolina no Brasil está em R$ 5,86 e o diesel a média de 4,66. Mas temos lugares no Brasil em que os combustíveis já chegaram a R$ 7. Vamos ficar aqui agora com uma reflexão final. Cortar impostos, como o governo diz que zerou, o governo federal, e ele não zerou, zerou por um período, é falsa esta informação, ela não diz toda a verdade. Zerar os impostos estaduais poderia ser uma solução, sim. Baixaria o preço. Contudo, se a política paridade do preço internacional continuar sendo aplicada, em questão de semanas, de meses, este imposto a menos já será sugado pela política desenvolvida pela Petrobras. Portanto, você que defende o neoliberalismo, você não pode reclamar do preço dos combustíveis, porque esse governo pratica exatamente o que o neoliberalismo quer. Lucro para poucos, em detrimento de todos nós. O governo